Essa pode ser uma das ações mais baratas de toda a Bolsa de Valores e uma das que mais pode entregar o potencial de valorização absurdo. Hoje nesse vídeo nós vamos comentar sobre o Grupo Vamos, entender o que eles têm feito de melhor e como isso pode transformar em uma grande valorização para as suas ações. Eu sou o Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simple Club. E antes de começar o vídeo, já vou te pedir um like aqui nesse material, justamente para entender se você gosta de conteúdos como esse, porque se você reagir aqui, eu sabendo que você gosta de vídeos assim, eu posso fazer mais vídeos como esse e, consequentemente, poder ajudar na rentabilidade da sua carteira de investimentos. Então, olha aqui, ó, já deixa o seu like para me ajudar e a gente continuar produzindo conteúdo exclusivo aqui para o YouTube. Então, agora vamos direto para o vídeo. É curioso notar que as ações do Grupo Vamos, uma das que mais surpreendeu desde quando a empresa fez seu IPO, sempre teve muito otimismo diante de um potencial de crescimento realmente absurdo que a empresa carrega, mas desde então acumula um desempenho nas suas ações bem fraco. A empresa já chegou a ser cotada a mais de R$18 e somente nesse ano acumula uma queda que supera a casa de 40% e hoje as ações estão aqui na casa de 8, 8,50, mas que por outro lado, apesar da sua queda que realmente foi muito alta, acaba sendo uma grande oportunidade para os investidores que são focados no longo prazo. E é por isso que nós vamos comentar sobre o que a Vamos vem fazendo agora. Então, para a gente conhecer um pouco mais sobre a companhia, vamos direto à sua apresentação institucional para entender o que a empresa vem fazendo. Logo de cara, a gente pode perceber que hoje a empresa é líder no setor de locação de caminhões e também de equipamentos pesados no Brasil, assim como ela é também a maior rede de concessionárias, operando com diversas marcas, principalmente no caso da Volkswagen, mas também ela tem uma outra rede de concessionárias muito grande, com marcas muito conceituadas e que acabam atuando em diversos segmentos, muito também focada no agronegócio, que acaba tendo uma tendência de crescimento muito forte, até porque a infraestrutura do Brasil é muito limitada. Então a gente entende que a empresa atua tanto na parte de locação, como também ela tem as concessionárias em redes próprias e também ela faz a sua atuação na venda de seminovos. Então todos aqueles caminhões e máquinas, equipamentos pesados que ela antes tinha locado, quando ele começa a ficar mais depreciado do que a empresa gosta, ele começa a ficar mais usado e ela também pode vender. Então isso faz com que a empresa esteja exposta a todos os ramos dentro do setor de caminhões e máquinas. Então seja um transportador, uma empresa de logística, sempre que quer acessar o mercado, o Grupo Vamos acaba sendo um player em que aquele cliente pode se identificar e virar então o comprador potencial da companhia. Além do mais, nós também podemos enxergar aqui que a empresa tem uma presença marcante no sul do Brasil, onde a parte do agronegócio também é muito forte, assim como no centro-oeste, e também aqui na região da Bahia e também aqui em São Paulo, onde também nós temos grandes operações, não só em termos do agronegócio, mas também no quesito logístico. Afinal de contas, a empresa também atua com caminhões. E ela é a principal cliente de diversas marcas, no caso da Scania, no caso da John Deere, da Mercedes, da Volkswagen. Então o fato da empresa ela ser muito grande e bem maior, né? Hoje, para a gente ter uma ideia, a Vamos ela é 3 vezes maior do que a soma das suas competidoras. Então nesse caso, né, quando a empresa chega diretamente com alguma empresa como a Volkswagen e Mercedes, ela consegue ter um poder de barganha muito maior. Ela consegue chegar direto e falar assim, ó, eu quero comprar 5.000 caminhões, sendo que cada caminhão é, por exemplo, R$1 milhão. Então ela consegue ter muito mais desconto, o que faz total diferença na sua operação. Então, por exemplo, se um caminhão custava R$1 milhão e ela conseguiu fazer aquela compra por 950 mil reais, e sendo que o preço de locação continua sendo o mesmo, ou seja, o preço de locação dividido pelo um preço daquele ativo, daquele caminhão mais barato, vai trazer uma rentabilidade maior. E é isso onde a empresa vem focando. Então, quando a gente pega, por exemplo, o seu ROIC, que é o retorno sobre capital investido, ele está aqui hoje acima de 18%. É uma rentabilidade muito boa. Isso porque a empresa, através do seu ganho de escala, conseguiu condições cada vez melhores com seus fornecedores e ainda assim conseguir repassar os seus custos para os clientes. Fato é que hoje a frota da empresa
é mais de 45 mil ativos e ela está com um valor de estimado de frota ainda bem acima do seu valor de mercado. Ou seja, se ela vendesse todos os seus caminhões agora, ela valeria muito mais do que hoje ela está sendo negociada na Bolsa de Valores, o que acaba sendo uma grande proposta, né? uma grande forma de mostrar que hoje as ações da empresa estão baratas. E, além do mais, a gente tem que entender hoje qual que é o contexto que o mercado brasileiro está inserido. Aqui nessa figura abaixo, a gente pode entender um pouco mais sobre isso. Hoje, a frota média de caminhões no Brasil ela é velha. Então, mais cedo ou mais tarde, esses caminhões vão começar a apresentar muitos problemas. Ou seja, vai ter que trocar peça, ter que fazer manutenção, vão quebrar no meio das estradas, vão começar a consumir mais combustível. Então, se a gente entende que hoje a frota brasileira é velha, e ela vai ter que as pessoas vão ter que comprar de alguma forma, trocar aquele caminhão de alguma forma, o Grupo Vamos acaba sendo a melhor empresa situada aqui nesse setor. Porque se você tiver dinheiro, você pode comprar lá um caminhão novo através de uma das concessionárias da empresa, assim como também se você não tiver dinheiro, imagine que você é do agronegócio, então uma empresa transportadora. Você talvez não vai ter dinheiro para comprar 100 caminhões de uma vez só. Mas a empresa ela consegue te fazer o aluguel e você pagar um preço muito mais barato e ainda assim ter uma frota atualizada. E é melhor do que isso ainda, é que a gente vê que ao longo dos anos, o preço dos automóveis cresce, aumenta por causa da inflação, por causa realmente da estrutura que a gente entende na economia. E os preços dos carros da empresa vão acompanhando. Os seminovos, eles acompanham a tendência de crescimento dos novos. Então, se hoje é uma empresa que já tem uma frota muito maior do que a média, por mais que já seja uma frota, né, usada ou recém-nova, acaba que a empresa também vai conseguir acompanhar isso no longo prazo, sabendo que os caminhões seminovos também têm perspectiva de valorização. Além do mais, vale comentar que hoje a frota alugada de caminhões no Brasil não ultrapassa a casa de 1,5% do total dos caminhões. Só que, ou seja, é um mercado ainda muito incipiente, é muito iniciante, que tem uma proposta muito grande, uma estimativa de crescimento muito forte pela frente, justamente porque o preço dos caminhões está crescendo bastante. Então, muitas pessoas e empresas não têm capacidade de pagar aquele valor à vista. Ou diante, né, de um contexto em que os juros estão muito altos, ninguém vai querer financiar um caminhão, sabendo que aquilo é muito caro para aquela pessoa, e pagar os juros absurdo. Então, faz muito mais sentido você alugar aquele caminhão. Então, a gente entende que o mercado hoje, que é um mercado pequeno, se a gente parar para pensar, mas tem uma grande projeção pela frente. Mas mesmo hoje, esse mercado ainda sendo pequeno, a Vamos já domina 80% dos aluguéis de caminhões no Brasil. Então, olha só, é uma empresa que já dominou, já conseguiu ter uma vantagem competitiva muito grande, né, em relação aos seus demais competidores, principalmente por esse fator de escala, mas a gente entende que hoje esse mercado pode crescer muito mais. E à medida que esse mercado vai crescendo, a Vamos pode intensificar, aumentar as suas barreiras competitivas e fazer com que, consequentemente, a sua rentabilidade continue em patamares elevados. E é justamente sobre essa rentabilidade que a gente mostra aqui a diferença, né, entre o que a empresa tem de retorno e entre o que a empresa gasta a serviço da dívida. Então, nesse caso, né, o ROIC da empresa ele gira ao redor de 19% já há alguns trimestres, embora o seu custo de capital também tenha aumentado. Os juros aumentaram, obviamente ficou mais caro para a empresa pegar o dinheiro no banco, mas nitidamente a empresa consegue repassar esses custos para os seus clientes. Assim como por causa do seu poder de barganha, ela também negocia os seus ativos a um preço mais barato. Então, quando a gente pega aqui o ROIC spread, né, entre o que a empresa tem de retorno menos do que ela tem de custo, ele ainda vem se mantendo em patamar bem interessante. Então, olha só, agora considerando que o ciclo de juros vai se reduzir e, consequentemente, o custo da dívida vai cair, esse spread pode ficar ainda maior para a companhia. Então, realmente, uma grande perspectiva pela frente. E também vale comentar que não só os últimos resultados da empresa foram muito fortes, pegando aqui os últimos anos, considerando inclusive que o lucro líquido da empresa cresce cerca de 35% ao ano, o que é um ritmo de crescimento fantástico, mas não só o que já foi feito no passado, como também o que pode ser entregue no futuro. Quando a gente analisa, por exemplo, a carteira de pedidos da companhia, é uma carteira de pedidos muito grande. Isso é, alguma empresa que já assinou o contrato com a Vamos, mas como a Vamos ainda não disponibilizou os caminhões por estarem em produção, por não terem chegado ainda ao seu estoque, aquela entrega ainda não aconteceu. Então, quando a gente pega isso, né, e a gente vê a carteira de pedidos hoje da Vamos, ela continua muito forte. Então, à medida que a Vamos começar a entregar o que estava previsto nos seus contratos, o que vai acontecer ao longo dos próximos meses e anos, a gente vê que o resultado futuro também vai continuar crescendo muito forte.
A empresa tem, sempre quando ela faz um contrato de um caminhão, por exemplo, gira entre 3, 5 anos ou até mesmo mais. Então, é uma empresa que tem, primeiro, consegue repassar muito bem seus custos, consegue ter contratos muito favoráveis a ela, afinal de contas, a sua rentabilidade é muito alta, como ela consegue ter uma certa previsibilidade nas suas receitas, por operar com contratos de 3, 5 anos ou até mesmo mais, e ainda assim um potencial de crescimento muito forte, tanto pelo seu mercado, como também pela sua carteira de pedidos que a empresa vem montando. Agora, obviamente, né, para ela ter uma carteira de pedidos muito grande, ela acaba também tendo que investir muito. Ela é uma empresa que a gente conhece no mercado como intensiva em capital, ou seja, para ela entregar caminhões, máquinas, equipamentos pesados para os seus clientes, ela tem que comprar aqueles equipamentos. Então, ao invés do cliente ter que pagar um caminhão lá 1 milhão, 2 milhões, ou uma máquina agrícola de 5 milhões, é a Vamos quem faz isso. Então, é a empresa que ela é muito intensiva em capital. Ou seja, ela precisa de muito dinheiro. Ela precisa ir no mercado, captar junto com os bancos, financiamento, debenture, ou emitir novas ações para encher realmente o seu caixa de dinheiro para que ela continue financiando a sua operação e crescendo cada vez mais. Então, também é verdade que isso traz consequências, traz efeitos colaterais. Mas antes de eu te contar o que é, se esse realmente é um grande problema, já vou te lembrar o seguinte: no Simpla Club, nós temos toda uma plataforma com ranking de oportunidade. Então, para você investir de forma simples, segura e com confiança, basta você acessar aqui no link da descrição desse vídeo o Simpla Club. Por lá você vai encontrar recomendações de ações no Brasil, no exterior, fundos imobiliários, ETFs e também renda fixa. Por lá, você consegue, com apenas 10 minutos do seu mês, entrar e conferir quais são as melhores oportunidades naquele mês. É muito simples, afinal de contas está tudo disponibilizado em formas de ranking. Então, para visualizar e para investir seguindo os nossos rankings, é muito fácil e ainda assim ancorando na opinião de diversos analistas que hoje compõem a nossa base da empresa. Então, olha só, para investir com segurança é só clicar aqui na descrição desse vídeo. E, obviamente, se você está gostando aqui desse vídeo até agora, dá aqui o seu like ou dislike para saber se esse conteúdo faz sentido para você, porque assim eu consigo entender que vídeos como esse podem agregar na rentabilidade da sua carteira e eu produzir mais vídeos exclusivos aqui no YouTube. Então, ou aqui no botão do like ou então do dislike, mas um deles tem que apertar. Então, como eu estava falando que é uma empresa intensiva em capital, ela tem que pegar muitas dívidas. E, de fato, esse é um dos principais pontos que a gente tem monitorado que fizeram as ações caírem bastante. Porque o cenário atual realmente é que as dívidas estão altas, que o custo dessa dívida também é alto. Então a empresa gasta muito com despesa financeira. Então sobra muito pouco no seu lucro diante do que o mercado tinha como expectativa antes. Então, por exemplo, que agora a sua dívida líquida sobre EBITDA, ela está aqui, por exemplo, em 3,2 vezes. É uma dívida alta, ainda mais em um setor que é muito intensivo em capital. Assim como o custo da dívida da empresa também está alto, está aqui quase em 11%. Tá? Todo ano ela tem que gerar mais de retorno do que ela gasta com dívida. E o custo da dívida ele está realmente agora alto. Agora, por outro lado, a gente entende que hoje a empresa ela tem de caixa o suficiente para pagar aqui até as suas despesas em metade de 2025. Ou seja, tem mais uns 3,4 anos ali pela frente, onde ela já tem o caixa garantido. Então, esse é um dos principais problemas que hoje fazem as ações da Vamos ter uma queda. Quando a gente olha, por exemplo, aqui no seu balanço, a gente enxerga que os seus resultados financeiros ficaram aqui negativos em mais de 1,2 bilhão de reais. Então, olha só, se a gente pensar que a empresa ela pode reduzir aqui isso quase pela metade diante de menos despesas financeiras, com juros mais baratos e até mesmo menos dívidas, vamos colocar aqui pela metade, né, que a empresa vai conseguir economizar aqui quase 700, né, uns 650 milhões por ano. E vamos considerar que isso vai se reverter para o lucro líquido. Então, olha só, a empresa poderia passar de um lucro líquido de 680 milhões ao ano, nos 12 meses acumulados, para algo acima de 1,3 bilhão. Olha só, uma empresa, né, um lucro líquido de 1,3 bilhão, considerando uma empresa que vale 9,4 bilhões de reais, então a gente está aqui falando que é uma empresa de altíssimo crescimento, com grandes projetos pela frente, sendo negociada, né, considerando que é um cenário mais otimista, a um valor de mercado aqui, um múltiplo de preço, né, preço do lucro, PL, algo ao redor de 8 vezes, o que é uma empresa muito barata por causa desse contexto da companhia. Então é por causa de todo esse contexto que eu considero que as ações hoje da Vamos estão muito descontadas e ainda é de uma boa empresa. Reconheço que talvez no curtíssimo prazo isso não vai se alterar, ainda precisa de ter uma queda de juros
mais forte para os próximos meses, mas é algo que está contratado. A gente entende que isso vai acontecer aí ao longo do próximo ano. Por isso, eu entendo que 2024 pode ser um ano incrível, fabuloso para o Grupo Vamos, se a empresa continuar nesse mesmo caminho de agora. Chegamos aqui ao final desse vídeo. Mais uma vez, dá um like ou dislike e espero que você volte para o próximo conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Valeu!